Agora, passando aqui um bocadinho para outro tópico que nos tem preocupado aqui no Conselho Regional e nos tem levado a fazer até várias conferências na área da saúde mental, a propósito de um dos concertos que eu tive o prazer de assistir nas últimas semanas, há um vocalista de uma banda que diz, no meio de um concerto, que toda a gente, ele fala de perdas, fala de pessoas muito próximas que faleceram, e acaba por dizer que todos deveriam ter um terapeuta para os acompanhar, que é muito importante ter alguém para falar em termos objetivos, e assumiu que ele próprio tem um terapeuta e que o ajuda muito, e disse aquilo perante milhares de pessoas de uma forma completamente inesperada. Ninguém estava à espera. Quem percebeu ficou um bocadinho assim surpreso, porque me parece que há pudor, há receio em assumir que se tem apoio psicológico, há receio em dizer que se fala com um psicólogo, porque culturalmente ainda existe aquela ideia de que quem fala com um psicólogo, perdão a expressão, é maluco. Há muito essa ideia. Eu recordo-me de haver uma pessoa que falava comigo e me dizia assim: olha, eu agora vou começar a falar com uma psicóloga, mas não vou pedir fatura, porque através do meu número fiscal podem vir a identificar-me e isso pode prejudicar-me na minha carreira. E eu pensei assim, isto é uma loucura absoluta, porque como é que é possível alguém poder ser criticado por ter apoio psicológico, por ter alguém que o possa auxiliar objetivamente a superar melhor os seus desafios, porque parece-me natural, no ritmo a que vivemos hoje em dia, que as pessoas, numa vez ou noutra, possam precisar desse tipo de conversa, de apoio, em que as pessoas estão cada vez mais isoladas, cada vez é mais difícil encontrar alguém que nos apoie, que nos compreenda, que fale connosco e que, de facto, esteja ali para nós, que, de facto, por vezes temos que recorrer, presumo, a algum apoio, e não vejo que isso possa ser prejudicial, bem pelo contrário, porque nós temos que reconhecer que de antes era fácil ter amigos, o tempo era diferente, era fácil ir ao café, tomar um café, falar com pessoas, encontrar pessoas com quem nos entendíamos e identificávamos. Hoje em dia vivemos numa realidade muito vertiginosa, muito dominada por redes sociais, por aquela rapidez dos contactos, as pessoas mal se conhecem, conhecem-se por Messenger, por Tinder, por o que for, que me parece mantermos este pudor em falar de saúde mental é absurdo nos dias que correm, mas ainda existe. Porquê é que será? Bem, João, esse é um tema que para nós psicólogos é extremamente sensível, não é? Sensível no sentido em que nós experienciamos o que o João está a mencionar constantemente no nosso dia-a-dia. Por um lado, as pessoas têm receio porque há este rótulo efetivo de se estou a ir ao psicólogo é porque estou louco, estou maluco, o impacto que isso pode ter. Por outro lado, alguns não reconhecem que precisam de apoio, também acontece estas situações. Isto acontece porque o tema da saúde mental é um tema que não está integrado no nosso dia-a-dia. Reparem, vamos pensar, por exemplo, as questões da saúde física, da alimentação. Notamos que nos últimos anos este tema é introduzido, por exemplo, nas escolas. A alimentação saudável, a higienização oral. Portanto, há temas da saúde que começam desde a escola, dos pequeninos, a serem introduzidos no cotidiano. Faz parte do nosso dia-a-dia. Isto é levado para casa também. A saúde mental não é falada nas escolas. Logo mostra que não está integrado no nosso dia-a-dia. Portanto, enquanto nós não conseguirmos falar sobre a saúde mental como falamos da saúde física, dificilmente vamos conseguir ultrapassar estes estereótipos e estas ideias concebidas de que só um louco é que tem que ter apoio de um psicólogo. E para mim, esta é uma das primeiras razões. A saúde mental não está integrada nas rotinas diárias dos indivíduos, não é falada. A pandemia, por sua vez, trouxe um grande boom para se falar sobre a saúde mental. Se tem falado da melhor forma, não tenho a certeza.
Se foi agora e depois vai desaparecer novamente, também não tenho a certeza. Mas vai dar uma ajuda. Nós, psicólogos, acreditamos que o que se tem vindo a falar agora na pandemia sobre saúde mental pode ser um desbloqueador das pessoas procurarem mais ajuda. De deixar de ser uma coisa... Olha, agora o barulho é comigo, João, aqui do meu lado, da rua. Saúde mental, portanto, não está integrado no nosso discurso, não está integrado nas escolas, não é falado, as pessoas têm receio, têm desconhecimento, não é falado o que é a psicologia, o que faz um psicólogo. Um psicólogo não trabalha só em situações de doença, um psicólogo trabalha para promover saúde. Isto são dois paradigmas muito diferentes. Nós não devemos ir ao médico só quando nos sentimos mal, nós devemos ir ao médico porque nos queremos sentir bem, queremos cuidar da nossa saúde e não da nossa doença. Quando é psicologia é exatamente a mesma coisa. Eu não devo recorrer a um psicólogo porque me estou a sentir mal apenas. Eu posso recorrer a um psicólogo porque ele é também um agente promotor e de suporte de saúde. Eu acho que o abandonarmos o paradigma médico e da doença na sociedade é também um fator que pode ser facilitador de desbloquear estes estereótipos que existem sobre as profissões. Conhecer melhor o que é que as diferentes profissões fazem. O que é que um psicólogo faz? O psicólogo é um agente de saúde. Eu posso recorrer a um psicólogo, não porque esteja a sentir burnout, não porque esteja, mas porque quero definir objetivos, porque quero tomar decisões na minha vida. E este técnico, que é munido de um conjunto de ferramentas científicas suportadas, pode apoiar-me nessa definição, nesse caminho que eu vou fazer. E, portanto, desmistificar de que um psicólogo trabalha com pessoas que estão doentes e que são malucas. Até porque muitas vezes aquilo que tem a ver com as nossas perturbações socioprofissionais, sociais, mais alargadas no nosso dia-a-dia, não são doença. São perturbações, efetivamente, são stressores, são exigências que nos são feitas, mas com as quais nós podemos aprender e até mudar, às vezes, pequenas pormenores no nosso dia-a-dia que nos ajudam a lidar com essas situações. Isso não é sinal de doença mental, naturalmente. Isto acontece também porque as pessoas vão passando entre si, pela própria oralidade, pela troca de experiências menos positivas. As pessoas perpetuam esta crença e têm dificuldade em desmistificar. Portanto, explicar que não é pelo número de contribuinte que vai ser identificado absolutamente nada. Um psicólogo trabalha de forma sigilosa, com todos os aspectos éticos necessários a qualquer profissional de saúde. Não é? Para além disso, a própria psicologia, temos várias áreas da psicologia que atuam, por exemplo, um psicólogo organizacional e da saúde ocupacional está exatamente focado e revestido de ferramentas que lhe permitem apoiar os trabalhadores a estilos de vida mais saudáveis, ao nível da higienização da sua saúde mental, que não requer que a pessoa esteja doente sequer. Se nós tivéssemos uma verdadeira prevenção primária e trabalhássemos de forma preventiva, nós evitaríamos que as pessoas desenvolvessem doenças, mal-estar, porque nós conseguiríamos trabalhar com elas de forma preventiva. As pessoas mantêm estes estereótipos porque a própria sociedade também não os procura desmistificar e alterar. E aqui o papel de cada um é muito importante também a passar esta informação, João. Acho que é extremamente importante passar às pessoas de que não é estar doente que tenho que recorrer a um psicólogo. Eu recorro a um psicólogo porque quero promover a minha saúde. Exatamente. Eu diria que há um paralelismo com o que se passa com os advogados, em que as pessoas que acham que só vêm ao advogado quando a coisa está mesmo, perdão uma expressão, preta. Ou seja, exato. A coisa já está tão mal que eu tenho que ir a um advogado. Não, é precisamente o contrário, é exatamente o mesmo. Ou seja, é a prevenção do litígio que deve levar as pessoas ao advogado, tal como no caso de um psicólogo, é a prevenção de problemas futuros de saúde mental que muitas das vezes nos deve levar a ir ao psicólogo, porque de facto nos pode ajudar a evitar que no futuro o problema ou surja ou se avolume. E é desse facto que há o paralelismo entre o advogado e o psicólogo na prevenção de uma situação que pode ser muito pior no futuro. Agora, a questão que eu lhe queria colocar tem muito a ver com outros conceitos que estão muito em voga na sociedade portuguesa, que
que têm sido muito falados em muitos lados, que é work-life balance e o well-being. Se pode, no fundo, ajudar-nos aqui a compreender o que é que isto significa e o que é que, qual a sua relevância para, por exemplo, a vida dos advogados, dos escritórios de advogados, o que é que isto pode melhorar, o que é que isto pode melhorar o ambiente num escritório de advogados, por exemplo, como o meu, como dos meus colegas, numas sociedades. O que é que nós podemos fazer, pegando nestes conceitos, para melhorar o ambiente no local de trabalho de um escritório? Ok. João, portanto, esta ideia do work-life balance, portanto, o balanço de trabalho-vida, é um conceito que tem estado a emergir de forma muito presente nos últimos anos e com a pandemia tomou maior destaque. Por isto, pela perda de limites entre a vida pessoal, familiar, a vida do indivíduo e o seu contexto laboral. A investigação vem demonstrando de forma muito consistente que contextos laborais que não potenciem este balanço entre aquilo que é a minha vida, o eu trabalhador, o indivíduo trabalhador e o indivíduo na sua vida extra-trabalho, que seja ela familiar, seja de lazer, de hobbies, tudo aquilo que está fora do contexto de trabalho, contextos laborais que não proporcionem este balanço são contextos laborais pouco saudáveis. Isto está claramente patente na literatura, com inúmeros estudos em diferentes grupos profissionais, de que se não há este proporcionar de balanço, temos locais de trabalho que são propícios a desenvolver trabalhadores pouco saudáveis. Isto é muito claro. Isto está associado à questão do bem-estar. O que é este bem-estar? O bem-estar pode ser conceptualmente definido de formas diferentes na literatura, mas assim de uma forma resumida e simples. O indivíduo tem bem-estar quando, além de não estar doente, consegue estar integrado socialmente nas suas várias esferas da vida, consegue sentir-se realizado, traçar objetivos para si e ver que está a fazer aquilo que é necessário e tem as condições necessárias para alcançar esses objetivos, para desenvolver-se. Na prática, é bem-estar, é a pessoa estar integrada, ter a possibilidade de desenvolver, de crescer, de realizar aquilo que pretende. Naturalmente, o contexto de trabalho é um dos elementos, um núcleo central para isto, porque eu sentir-me realizada, uma percentagem desta minha realização tem a ver com a minha componente profissional. E, portanto, criarmos condições no locais de trabalho que potenciem o desenvolvimento das pessoas, que potenciem, que possam pensar os seus objetivos, definir a sua carreira, o percurso que querem fazer para chegar aí, são locais de trabalho propícios a ter trabalhadores saudáveis, ambientes de trabalho saudáveis. O que é que as organizações podem fazer? E as duas estão muito ligadas uma à outra, porque o balanço trabalho-família é um dos principais preditores do bem-estar do indivíduo. Porque se eu consigo balancear estas várias esferas, consigo balancear a minha autorrealização, o meu autodesenvolvimento nestas várias esferas também. Aspectos tão simples como a possibilidade de eu acompanhar, vou dar um ou dois exemplos diários simples, a possibilidade de eu poder acompanhar um dos meus dependentes, seja filhos ou seja, por exemplo, um familiar, um progenitor, a uma consulta médica, sem que isso seja um drama para a organização. Uma coisa simples. Trazer um exemplo muito simples, João. Eu ter a possibilidade de acompanhar um dos meus familiares, seja um dos meus filhos, ou o meu pai ou a minha mãe, a uma consulta médica, acompanhá-los numa atividade, sem que isso seja um drama para a organização, é um bom exemplo de uma prática de balanço trabalho-vida. Eu ter a possibilidade de ter um horário de saída que me permita ainda conseguir ir ao ginásio, ou reunir com os meus amigos, ou ir à aula de desenho, um hobby qualquer que eu tenha, sem que todos os dias eu tenha que estar a alterar isso que eu tinha, porque o meu trabalho se prolonga no tempo, portanto, tirou uma hora que eu tinha, porque a partir de outra hora já não tenho a possibilidade de fazer aquela atividade. Isto é um bom exemplo de uma prática de balanço, que o meu trabalho não me tire esses limites daquilo que eu tenho para além da minha vida, para além do trabalho. Só para dar dois exemplos simples. Simples e que se calhar na vossa área acontecem.
acontece este prolongamento do trabalho, o termos que cancelar compromissos que tínhamos pessoais e familiares porque precisamos ficar mais 1 hora no escritório. E a questão, João, não é ficar mais 1 hora ou 2 no escritório em momentos pontuais num projeto. O problema está em ficar 2 ou 3 horas ou 1 no escritório constantemente. Não é desmarcar uma vez, não é perder a minha aula de desenho ou uma aula de yoga uma vez. É eu fazer isto como parte integrante da minha rotina. Isto acontece sempre. E aí começa-se a instalar processos de culpa, o cansaço, a falta de higienização da nossa saúde, das nossas redes sociais, que não as virtuais, das nossas redes sociais afetivas, pessoais. E acho que isto acontece com muita facilidade. O João conhece melhor a profissão do que eu, mas certamente a percepção que eu tenho é que acontece com muita facilidade. Seguramente. E isso leva-nos a outro tema que tem a ver com... Que no fundo é uma consequência do que acabou de dizer, ou antes, essa falta aos compromissos para além da atividade no escritório acaba por ser uma consequência de outra situação, por exemplo, em sociedades de advogados é mais flagrante, que é a questão da pressão por faturar, da pressão por atingir determinados objetivos, semestrais, mensais, anuais, o que quisermos, que de facto são muito pressionantes para quem trabalha nessa organização. E parece-me que, em termos de burnout, será um fator de stress muito grande. Não concorda, Sónia? É porque, de facto, isto é o dia-a-dia que me chega e que eu também assisti enquanto estive em prática societária. Enquanto, por exemplo, alguém que está em prática individual, a pressão é sua sobre si para faturar, para pagar contas e para viver, no fundo, numa sociedade a pressão, em princípio, virá de alguém que estará numa posição diferente e que nos pressiona para atingirmos um determinado resultado, por exemplo, em termos de faturação. Sem dúvida, João. A pressão para o lucro, para os objetivos, para a faturação, a pressão irrealista de se alcançar objetivos em tempos irrealistas é, sem dúvida, um dos fatores disputadores de situações de burnout. Porque a pessoa, para dar resposta, vai dar o máximo de si, e o máximo de si vai ultrapassar as suas capacidades. O stress acontece quando aquilo que nos está a ser pedido ultrapassa as minhas capacidades e competências para gerir. Portanto, o que me está a ser pedido é mais do que aquilo que eu consigo dar. A pressão para a faturação, para os objetivos, eu coloco aqui irrealistas. Os objetivos, a definição de objetivos é altamente positivo. A questão não é a definição dos objetivos, é que objetivos foram traçados e o processo até alcançar esses objetivos e o tempo que foi dado. A pressão de tempo, a quantidade de trabalho, mas a pressão associada a esse trabalho. O aspecto que me parece também é a complexidade do trabalho, também é um aspecto importante, porque estamos a falar de muitas vezes processos, digo eu, que têm um elevado nível de complexidade. Portanto, não é só o tempo e a quantidade, que nós chamamos de exigências quantitativas, mas as exigências qualitativas, que é a complexidade daquilo que está a ser pedido ao indivíduo. São claramente fatores disputadores do burnout. Porquê? Porque a determinada altura os recursos, aquilo que o indivíduo tem para gerir a situação, já não é suficiente. Porque até pode ser suficiente a primeira vez, a segunda vez, mas se isto é constante e permanente, deixa de ser suficiente. Gera stress e com o passar do tempo vai gerar situações de burnout, a tal exaustão, a despersonalização, a perda da realização e que pode levar a situações de baixa, a situações de depressão e outras doenças por aí adiante. A situações até físicas associadas. Eu diria que isso leva-nos também a outra questão, que é, eu ouço muitas das vezes alguns advogados e de sociedades, e não só, a dizerem que a nova geração já não é como eles, já não é uma verdadeira profissão liberal, porque o trabalho já não é, diria eu, o objetivo quase exclusivo de uma vida, como de antes, em que o advogado entrava no escritório de madrugada e saía de madrugada de noite.
E as pessoas queixam-se dizendo os novos já não são assim, os novos já não trabalham por amor à camisola, os novos já não se preocupam em ser verdadeiramente advogados, porque ainda há uma identificação com o ser advogado com alguém que está o dia todo e, se for possível, até dorme lá no seu escritório. Portanto, aquela ideia de romântica que alguns ainda guardam de que o advogado é aquela pessoa que nós chegamos ao gabinete e olhamos e não o vimos porque está atolhado em processos que já nem se vê do lado de lá e ele tem que se desviar para ser visível, eu penso que está a desaparecer. Não quero pronunciar-me se bem se mal, não é isso que está em causa, mas o que eu noto é que há uma nova geração para a qual já não é o dinheiro o principal motivador e que procura outras coisas e procura, no fundo, viver para além da advocacia. E há um choque geracional. E o que eu noto muitas das vezes é que os mais antigos na profissão olham para estes novos como alguém que, quase como um ET que caiu na profissão e que já não pertence e que está a descaracterizar a profissão. É quase aquela história do anúncio: no meu tempo é que era, agora não, isto agora é algo que já não se identifica com a profissão. E o que nós assistimos, por exemplo, em algumas sociedades, é que, não obstante ganharem melhor na sociedade, eles preferem muitas das vezes ir para outros sítios assim que têm a possibilidade, desde que lhes prometam que saiam uma determinada hora e podem ir, como referiu, ao ginásio, ao yoga, falar com amigos, tomar um café, uma bebida com amigos e ter vida para além da profissão. Isto é real ou é uma percepção que não é assim tão real quanto isso? Esta realidade que me está a retratar, João, é retratada em inúmeros contextos profissionais hoje em dia. Na área da consultadoria, por exemplo, de recursos humanos, também é muito presente, e outras, em vários grupos, em várias classes profissionais, estas conflitos ou aparentes desajustamentos, descasamentos entre gerações surgem. A investigação, eu aqui deste meu papel também, enquanto investigadora, posso trazer-lhe aqui o que tem sido o que a investigação nos vem dizendo. A investigação vem-nos dizendo que esta geração tem um conjunto de características efetivamente diferenciadoras, que se alinham com o que me está a dizer, que é uma geração em que a realização e o bem-estar, ligando à pergunta anterior, a realização, o desenvolvimento não passa por um emprego para a vida toda, mas que passa por ter experiências profissionais. Isto é um dos aspectos bastante diferenciador. Eu sinto-me realizado, não é por entrar numa empresa e ficar lá a vida toda, que era o que em algumas gerações anteriores isto acontecia. Eu sinto-me realizado em termos profissionais se eu conseguir, ao longo do meu percurso, recolher diferentes experiências dessas experiências, diferentes inputs dessas experiências profissionais. Este é um aspecto que naturalmente vai entrar em choque com aquilo que outras gerações defendiam e valorizavam, que era o emprego para a vida. Portanto, é natural que esses conflitos, que essas divergências de pensamento e que se tornam às vezes em conflitos geracionais surjam. Os estudos também têm demonstrado que, para além disso, estas novas gerações dão valor a aspectos diferentes das anteriores. Isto está ligado. O ordenado, o rendimento, a fonte de rendimento e a quantia não é importante, mas a qualidade desse trabalho. O eu conseguir o tal balanço work-life, como falava há pouco, o conseguir esse balanço é mais importante do que estar a ser escravizado pelo trabalho, e perdoa-me aqui a expressão. E a investigação vai nesse sentido. É uma geração que valoriza o contacto com a natureza, o contacto com as pessoas mais velhas, o apoio, a experiência de vida, o experienciar a vida. Nós falamos muito da experiência do cliente nas empresas, e aqui é o experienciar a vida, é sermos clientes da vida, no sentido de poder usufruir daquilo que a vida traz. A investigação mostra isso muito claramente, João. Há uma mudança nos valores da nova geração. Uma mudança que lhes potencie viver a vida extra-trabalho.
Claramente, também sinto isso quando falo com as gerações mais jovens, que eles valorizam outras coisas e têm todo o direito de o fazer, obviamente. São opções de vida e nós não podemos escravizar, para usar a palavra que utilizou, as pessoas relativamente ao que elas querem e escravizá-las a obedecer ao nosso ritmo de vida, à forma como fomos educados e no fundo, crescemos na advocacia.